Oiê, eu sou a Nem. Finalmente o frio chegou na cidade de São Paulo. Vocês gostam de frio? Porque eu adoro frio. Eu adoro usar roupa de frio pra gente ficar bem estilosa. E recentemente eu terminei uma leitura chamada Ontem à Noite e eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns pontos que eu achei muito interessantes nesse livro, principalmente sobre relacionamentos. Eu acho mais do que justo eu contar um pouco da história pra vocês, mas eu já adianto que vai ter spoilers. Esse livro, ele fala sobre quatro amigos, Eve, Suzy, Ed e Justin, que eles são muito, muito próximos e pelo menos uma vez por semana eles se juntam para falar sobre a vida e fofocar. Só que acontece uma coisa, tem um dia que um desses daí morre. Além do luto estar muito presente nesse livro, eu achei muito interessante a forma que os relacionamentos nele são construídos. A Ivy conheceu seus amigos na faculdade, se eu não me engano, e desde então eles sempre foram muito unidos. E aí o tempo vai passando, o tempo vai passando, e aí acontece uma coisa. O Ed decide se declarar para Ivy. E aqui a gente entra no primeiro ponto que eu quero debater. Até onde a gente vai por amor? Acontece que a gente entra no primeiro drama da história, que o Ed começa a enviar cartas se declarando pra Ivy. E a Ivy responde as cartas dele, porque ela também tava, tipo, super afim dele já tinha um tempo. Mas, quando ela responde a carta dele, ele não responde mais. E ele fica sem responder. Por muito tempo. Ele não responde mais. Aí a gente já fica meio assim, né? Eles ficaram sem se falar, o tempo vai passando, a Ivy ficou esperando a resposta do Ed. Só que, depois de um ano que eles vão se ver, o Ed aparece com uma namorada. E ele não tinha falado nada. Todos os outros amigos do grupo sabiam, menos a Ivy. Mas até aí tá tudo bem. Eu acho que o pior de tudo é que o tempo vai passando, o Ed continua namorando, mas ele tem essa questão de querer manter a Ivy sempre ali pra ele. Então ele flerta com a Ivy o tempo inteiro, mesmo estando namorando, mas ele nunca termina com a namorada dele. Então, assim, ele sempre gostava de deixar a Ivy ali na geladeira, mas quando ela criava um pouco mais de esperança, ele dava um gelo nela, aí ela saía dessa fase de amor pelo Ed, e aí depois ele ia, flertava com ela, aí ela ficava super animada, mas ele nunca terminava com a namorada dele, e ficava assim o tempo inteiro. Gente, eu sou uma pessoa assim, amantes de sentimento, e um dos meus sentimentos favoritos é o amor. Só que eu acho muito legal esse contraste, porque ao mesmo tempo que o amor pode ser muito leve, ele também pode pesar muito na nossa vida, muito mesmo. Só que eu acho que o amor, ele é um sentimento que precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente gosta muito de alguém. E aí a gente acaba se perdendo, a gente acaba virando uma ameba, a gente esquece das coisas que a gente gostava de fazer e a gente não faz mais as coisas que a gente gosta, porque a gente tá animado pra ficar com aquela pessoa ali que a gente ama tanto. E é muito difícil você ter um amor maduro, um amor onde você consegue separar ali um tempo pra ficar com a pessoa e um tempo pra ficar com você, principalmente se você tá começando a namorar, né? No começo do namoro é tudo muito quente, é tudo muito animado, então a gente sempre quer estar ali com aquela pessoa. Mas tudo bem, continuando a história, ela acaba conhecendo um menino super legal, super respeitoso, que trata ela muito bem. E o Ed não gosta. Eu acho que esse assim, é uma das piores coisas. O Ed, mesmo estando namorando, ele não gosta que a Ivy tenha saído da geladeira dele pra viver a vida dela com outra pessoa. E ele fica com muitos ciúmes. Mas assim, até aqui tudo bem. Eu acho que a situação fica pior quando a Ivy descobre que o Ed tinha ficado com a melhor amiga dela. E o Ed sabia. O Ed sabia que a Ivy gostava dele. E mesmo assim, ele foi lá e ficou com a melhor amiga dela. Assim, eu realmente acho que exista um homem que parece que saiu de um livro de romance escrito por uma mulher. Porque eu namoro um menino que parece que saiu de um livro de romance escrito por uma mulher. Mas o que eu quero tratar aqui é o seguinte: até eu achar esse menino, eu sofri muito por questões minhas. Porque eu não me conhecia e aí, consequentemente, eu não sabia colocar um limite e qualquer coisa que aparecia me dando um pouquinho de carinho, eu já ficava super animada já, achando que aquela pessoa era o amor da minha vida. Eu trouxe esse ponto aqui de relacionamento porque eu acho que ele é muito importante. Eu acho que não é certo que as pessoas percam a esperança em uma coisa que dá pra acontecer, mas pra essa coisa acontecer, a gente precisa ter noção de outras coisas. Antes da gente entrar em um relacionamento, eu acho que é crucial que a gente se conheça muito bem.
Porque aí a gente vai saber aonde a gente está se metendo e a gente vai poder colocar limites no que a gente não gosta ou no que a gente gosta, tanto faz. Mas como assim se conhecer bem, né? Eu vejo muito o pessoal falando sobre autoconhecimento, ai, que você tem que se amar e tudo mais. Mas como assim? Gente, é literalmente você conhecer suas ideias, conhecer quais cores você gosta, o que que você gosta de comer, o que que você não gosta de comer, o que te deixa triste, o que te deixa feliz, é você ter noção do que você gosta, você como indivíduo gosta. E aí, eu acho que a gente entra num outro ponto, porque para você se conhecer, de uma certa forma, você precisa estar sozinho, porque você precisa dedicar um pouco do seu tempo para esse processo de autoconhecimento, né? Só que muitas pessoas não sabem ficar sozinhas, outras pessoas não gostam de ficar sozinhas. E eu já passei por isso. Eu não gostava nada de ficar sozinha. Só que, enquanto eu ficava sozinha, eu fui mudando o meu foco. Então, eu tirava um pouco o meu foco da tristeza e comecei a redirecionar esse foco para outras coisas. E aí foi aí que eu acabei descobrindo que eu gosto. Então, por exemplo, eu descobri que eu gosto de fazer crochê, eu descobri que eu gosto de pintar, eu descobri que eu gosto de ler livro, eu descobri que eu gosto de fazer bordado, de um monte de coisa. E aí, conforme eu fui descobrindo o que eu gostava, eu passei a gostar muito de ficar sozinha e fazer minhas coisas, e com isso eu descobri o valor do meu tempo. E eu descobri que não é qualquer pessoa que vale a pena o meu tempo. E eu realmente acredito que quando você descobre o valor do seu tempo, você consegue encontrar um homem ou uma mulher que parece que saiu de um livro, né? Caso você esteja procurando por isso. Ultimamente, eu sinto que tá muito difícil arranjar um relacionamento bom e duradouro, e eu acho que na nossa geração, aquelas bem velhas, né? Nossa, no meu tempo não era assim. Mentira, gente, mas é que eu acho que na nossa geração as coisas mudaram muito, o tipo de amor mudou muito. Então, eu acho que é muito difícil você achar uma pessoa que esteja assim no auge da vida dela, uma pessoa nova ainda por cima, né? Porque geralmente quem é novo quer aproveitar bastante a vida. E tá tudo bem. Eu super concordo com isso. Tem que aproveitar a vida mesmo. Porque se tem uma coisa que eu odeio é essa crítica da sociedade, que quanto mais velho você fica, menos você tem que aproveitar a vida. Não, não é isso. Mas enfim, voltando ao foco. Eu sinto que está mais difícil arranjar um relacionamento duradouro. E quanto mais você se conhece, mais você começa a exigir as coisas de uma certa forma. Não é exigir, tipo, ser chata, não é isso. Ou ser chato e insuportável. Mas eu tô falando exigir no sentido de, eu me conheço e eu sei que eu gosto muito de carinho com palavras de afirmação. Então a pessoa, para ela estar do meu lado, eu necessito que ela fale pra mim algumas vezes por dia palavras de afirmação. Ou, por exemplo, eu não gosto muito de carinho físico, de contato físico, eu gosto de outro tipo de carinho, como por exemplo, atos de serviço. Então, pra mim, eu preciso que a pessoa entenda que eu não gosto de ficar grudado o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo eu vou fazer as coisas pra essa pessoa. E aí você vai entendendo assim o que você gosta, só que quando você entende o que você gosta e aí você começa a colocar padrões, assim, a exigir aquilo, mais difícil fica de arranjar um relacionamento bom. Mas eu juro por Deus que vale a pena, gente, vale a pena, porque quando você entra num relacionamento é muito difícil dar errado. Assim, é óbvio que vocês vão discutir, é óbvio que vão brigar, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: quando você entra num relacionamento depois de tanto tempo sozinho, você se conhece, você sabe o que você gosta e você finalmente acha uma pessoa que você sentiu que é boa, que é legal, vai ser muito difícil esse relacionamento dar certo, porque você ficou muito tempo ali vendo se aquela pessoa iria realmente valer a pena pra estar do seu lado. Então, eu realmente parto do ponto, essa é minha opinião, tá? Mas eu realmente acho que se você, antes de entrar no relacionamento sério com aquela pessoa, você já começa a observar os atos dela, você já começa a pontuar o que você gosta, o que você não gosta. Não pontuar de ser chata, tá? Não é ficar cobrando, não. Mas é tipo assim, afirmar o que você gosta. Se a pessoa, sei lá, te comprou um chocolate e te levou no cinema, você afirma que você gostou daquilo. Nossa, eu fiquei muito feliz. Ou se a pessoa fez alguma coisa que você não gosta, você também pode expor de uma forma que você não seja uma chata do caralho. E eu também vejo que isso de exigir não se encaixa tanto em amizades, mas eu também acho que é muito importante você filtrar quem vai estar do seu lado. Eu acho que aquela frase, se cerque de pessoas que você quer ser, gente, ela é super válida. Porque quem tá do seu lado, seus amigos, eles influenciam
100% no que você pensa, no que você ouve, no seu estilo, eles influenciam, gente. E é muito real isso. Esse livro, ele tem uma questão de amizade muito forte, porque ele se passa em um grupo de amigos que tá em crise ali. Então eu acho que é muito importante também a gente debater sobre amizade. No caso do livro, eu também queria tratar um ponto que a gente teve o sofrimento da protagonista, né, da Ivy, que ela descobriu que a melhor amiga dela ficou com um menino que ela gostava muito. Só que isso não foi comunicado, entendeu? Então, tanto da parte da Ivy quanto da parte da amiga, nada foi comunicado. E a comunicação, ela é muito importante, mesmo dentro da amizade. Eu não sei como é a amizade de vocês. Eu não tive muitas amizades, mas as poucas amizades que eu tinha acabaram por conta da falta de comunicação, seja da minha parte ou seja da parte do outro. E eram pessoas que eu gostava muito, só que por não ter comunicação, acabou que a coisa foi ficando ali insustentável e não deu certo. Portanto, eu gostaria de terminar esse vídeo pedindo para que vocês, por favor, leiam esse livro, porque assim, esse livro, ele é muito bom. Ele não se resume só a isso que eu falei, tem muitas outras coisas maravilhosas. Então, por favor, assim, eu tô implorando para você ler esse livro. Estou implorando, implorando mesmo para você ler esse livro. E também tô implorando para você se conhecer mais, se comunicar, se expressar. E eu sei que no começo é um pouco difícil a gente ficar sozinha, mas eu prometo que quando você transforma essa solidão em solitude, tudo vai dando certo e as coisas elas vão melhorando. E às vezes você gosta tanto de ficar sozinha que fica até um pouco difícil colocar uma pessoa do seu lado, seja amigo, seja namorada, namorada, não sei o que, qualquer coisa que você queira colocar do seu lado. Fica até difícil, porque você já gosta tanto de estar ali com você que é difícil abrir esse espaço. E eu também queria pedir para vocês se inscreverem, curtirem, comentarem o que vocês acharam desse livro, se vocês já leram, quais outros pontos você tem a respeito desse livro, a respeito de relacionamentos. E essa semana, ou semana que vem, eu vou tentar trazer mais vídeos para cá. Então, se inscrevam que vai ter mais coisa. Tchau!